Morada Nova, um toque de amor em seu coração. Aqui quem vos fala é a pastora Vani e nós temos mais uma palavra para tocar o teu coração, a tua vida. E a palavra de hoje nós temos como título perguntas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos estar aqui falando vamos fazer a leitura sobre Pedro, 1 Pedro 2:24, que diz assim a palavra: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, a pergunta é: por quem morreu o Senhor? Por quem? Paulo, no livro de Romanos 5, verso 6, diz assim, olha: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, foi pelos ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que não reconheceram ainda Cristo como seu Senhor e Salvador. E ainda em Romanos 8:10 diz a palavra: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então o Espírito de Deus é vida dentro de nós. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então foi para esses que o Senhor veio. Ou seja, por que morreu o Senhor? Por quê? Paulo também, em 1 Coríntios 15:3, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E por que o Senhor veio ao mundo? Por quê? Evangelho de João 3:5 diz: e bem sabeis que se manifestou para tirar o pecado do mundo, e nele não há pecado. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz a palavra: de outra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelos sacrifícios de si mesmo. E aí vem outra pergunta: onde levou nossos pecados? Onde levou nossos pecados? 1 Pedro 2, que nós lemos no início, no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, Cristo, ele carregou ele mesmo em seu corpo sobre aquele madeiro todos os nossos pecados. E a sua morte foi voluntária? Uma pergunta. Será que o nosso Cristo não sabia desde o princípio o plano de Deus, o plano do Pai? Claro que sabia. Tanto que ele conversava com os seus discípulos e ele falando da sua missão, o porquê ele estaria aqui, da forma como ele, até a traição de Judas, ele sabia. Então aqui fica mais uma pergunta: sua morte foi voluntária? Uma pergunta: sua morte foi voluntária? Evangelho de João 10:18: ninguém atira de mim, o próprio Senhor Jesus falando ali quando ele ali foi preso para ser levado ao madeiro. Ninguém atira de mim, pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelá-la. Aliás, reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então ele recebeu este mandamento do Pai e ele tinha poder para todas essas coisas, para dar a vida e para tomá-la de volta. E aqui vem outra pergunta acerca do nosso Mestre. O sacrifício de Cristo precisa ser repetido? Isso mesmo, porque antigamente, antes do nosso Cristo vir ao mundo, sabemos nós que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando o ser humano pecava antes de Cristo, era levado um animal para o sumo sacerdote ali oferecer a Deus em prol do pecado daquele homem. E todo ano era necessário levar um animal para oferecer a Deus para que cobrisse, não era nem para perdão, era para cobrir o pecado. Mas a pergunta é, o sacrifício de Cristo precisa ser repetido? No livro de Hebreus 10:12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, hoje, o nosso Cristo, depois que ele subiu aos céus, depois da sua ressurreição, ele está à destra de Deus, ele está sentado à direita de Deus. Hoje, ele é o nosso advogado justo e fiel. Quando nós oramos a Deus, temos sempre que a nossa oração, orar a Deus, mas em nome de Jesus, para que a nossa oração chegue ao Senhor. Aí ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, que ali vai interceder pelas nossas causas. Resumindo, amados, Cristo morreu por nossos pecados em nosso lugar, de forma que não tivesse que sofrer o castigo que merecíamos. Então, ele foi em nosso lugar. Isto se chama, sabe, o quê? Expiação substitutiva. Ele foi em nosso lugar, para que nós não sofrêssemos o castigo. Cristo sofreu por nós, para carregar nossos pecados e conduzir-nos a Deus. Morremos para o pecado e para alcançarmos a justiça de Deus, e também para cumprir a promessa e nos dar o Consolador. Por isso que foi necessário ele subir ao Pai, como ele disse, necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, o Consolador. E obras maiores vocês farão em meu nome. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão para os que crerem em meu nome. Então vamos seguir, amados, o exemplo do amor de nosso Cristo. Vamos obedecer a sua palavra, porque aqui neste mundo nós estamos passageiros. Daqui nós não levamos nada, só levamos aquilo que fazemos para o reino de Deus. Aquilo que nós plantarmos no reino de Deus é o que nós vamos levar. Nossos galardões, que está preparado para todos aqueles que obedecerem a sua palavra, aqueles que entregaram a sua vida para Ele e que passou a amar as almas assim como Cristo, porque Ele deu a sua vida por todos nós. Então Ele espera de cada um de nós que nós levemos o seu Evangelho para que as almas sejam salvas, libertas e transformadas, para que essas vidas, o Satanás não tenha poder sobre essas almas, porque o homem sem Cristo, ele é morto. E uma vez que está morto sem o Espírito de Deus, o espírito do maligno usa a vida dessas pessoas para a maldade, para o mal. Então nós precisamos trabalhar mais para Cristo, para ganhar almas para Jesus, para que essas pessoas não venham sofrer eternamente no lago de fogo, que é o que vai acontecer com todos aqueles que rejeitam o nome do Senhor. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe.
Se quiser saber mais sobre esta palavra, nós estamos aí à disposição para estar orientando, para estar falando mais da palavra do Senhor. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe. Rádio Morada Nova, um toque de amor no seu coração. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo e abençoe mais pessoas. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Na descrição desse vídeo, você encontra os contatos dos pastores para ajuda espiritual e aconselhamento.